E eu creio que nesse dia Deus vai estar falando no seu coração também. Mas vamos orar primeiro, né? Que é importante para a gente estar abrindo a palavra do Senhor. Uma palavra que cura, que sara, que transforma. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Santo Deus, em nome do seu Filho Jesus, Pai, no poder do teu Santo Espírito, neste dia, Pai, vem tocar o nosso coração, vem tocar, Senhor, a nossa alma, na nossa mente, vem tirar tudo aquilo, Senhor, que impede-nos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de entender, Senhor, a Tua palavra. Nós convidamos o Teu Santo Espírito neste momento, Senhor, para que Ele venha nos ajudar, Senhor, a entender, a compreender o que o Senhor tem para nós, para cada um de nós em todo o tempo. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, igreja? A palavra está lá em João 19, amém? Versículo 28. É sobre a morte de Jesus, amém? Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém? Até aqui, igreja. É o que Deus trouxe ao meu coração essa palavra, nessa simples frase: está consumado. Quando Jesus disse está consumado, foi uma das últimas palavras que Jesus falou, né? Foram as últimas palavras que Jesus falou naquele momento. E o que Jesus estava dizendo aquilo? Qual é a mensagem que eu entendo dessa palavra para nós? Deus está dizendo: filhos, eu levei suas dores, eu levei suas enfermidades, o seu pecado. Eu já levei todo o mal, eu já venci o diabo. Eu desci ao inferno, eu venci o diabo, a morte, tenho a chave da vida e da morte. E Deus está dizendo neste dia para você que Deus já levou todo o mal e que nós temos que tomar posse disso. Jesus se manifestou para dizer todas as obras do diabo. Então Deus está dizendo: não tema, porque já foi concluído o plano de salvação. Porque o que Jesus passou foi um plano de Deus para nós, um plano de salvação. E hoje nós estamos debaixo da graça. E essa palavra vem para nos alimentar, para nos fortalecer. Porque se você tem que buscar a palavra de Deus para se fortalecer. E cada palavra que você pegar, cada frase tem uma explicação, tem um sentido. E é o Espírito Santo que abre essa palavra para nós. Então, vamos tomar posse dessa palavra. Toda vez que vier o medo, que vier as tentações, ou se a gente pecar, porque a gente também peca, nós somos pecadores, né? Aquele que fala que não é já está mentindo, já está pecando. Então nós temos que nos fortalecer nesta palavra. E Deus está dizendo: não tenha medo, Jesus já pagou o preço já foi pago. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos uma vida voltada para Ele, que a gente venha se render ao Espírito, para que a gente venha errar menos, para que a gente venha pecar menos, para que a gente venha sentir o poder de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. E que nesse dia, que Deus venha falar ao seu coração, assim como Deus tocou o meu. Quando vier o medo, quando vier as tentações, o que vier na sua vida que não venha agradar o coração de Deus, que você venha se firmar nessa palavra onde Jesus disse: está consumado. Ou seja, o plano de salvação foi concluído, a salvação já chegou para você. Então creia que Deus está limpando o seu coração, creia que Deus tem um agir na sua vida e que Deus vai concluir isso. Mas que você esteja voltado para Deus. Não adianta você só ouvir, você tem que sentir, desejar o Espírito Santo no seu coração, na sua vida. Buscar todos os dias essa presença, porque é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos mostra os perigos, que nos alerta, que nos ensina a orar, a nossa oração chegar ao Pai, que nos ensina a ver todas as coisas no sentido espiritual da vida. Amém? E que Deus venha abençoar todos neste dia, em nome de Jesus. Que essa palavra venha ao seu encontro, que você venha entender o significado da cruz, que você venha entender o sacrifício que foi feito na cruz. Porque não foi tão simples assim. Jesus sofreu, Ele veio ao mundo e sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Essa é a lição que Jesus quer nos mostrar, que Deus quer nos mostrar. Que Jesus sofreu as mesmas tentações, os mesmos medos, as mesmas angústias. Se a gente lê as passagens de Jesus, muitas vezes a gente sente Ele angustiado, orando, buscando. E é o que Ele está nos ensinando. Que podemos evitar o pecado, que podemos superar os medos e buscando sempre a presença de Deus. Então, se Jesus nos ensinou isso, é para nós seguirmos isso.
Amém? Que Deus venha abençoar todos neste dia e todos os dias venhamos ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, igreja? E que nesse dia Deus venha nos tocar, venha nos guardar, nos livrar de todo o mal. A palavra diz que Deus é aquele que jamais dorme, aquele que jamais toscaneja. E que Ele venha nos guardar a nossa entrada e a nossa saída. Em nome de Jesus. Amém. Olá, paz do Senhor a todos. Eu gostaria de deixar uma palavra que fala fortemente no coração, desde quando Deus trabalhando no meu coração para que eu viesse a me batizar, descer as águas, enfim. E essa é uma palavra que realmente toca no meu coração e eu acredito que vai tocar no coração de muitos irmãos também. Eu gostaria de deixar para todos. Está em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que fala sobre o revestimento da armadura de Deus. Ok? Então, demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes das astutas ciladas do diabo. Para que não tenhamos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir todos os dias ao mal. Havendo feito tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida da couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra de confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou um embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Como eu falei a todos, essa palavra fala fortemente no meu coração, principalmente pela valorização de nós temos hoje a liberdade de falar da palavra de Deus, em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso, felizmente, vai entrando, e assim como entrou no meu coração, vai entrando no coração das pessoas, principalmente aquelas que ainda não conhecem a palavra de Deus, e está sobreposto a nós a armadura de Deus, que temos a obrigação de levar o Evangelho àqueles que não conhecem e àqueles que não tiveram oportunidade, a fim de libertar essas pessoas e fazer com que elas enxerguem o caminho da verdade. Amém? Obrigado, desculpa o nervosismo, mas no decorrer do tempo a gente vai se acostumando e vai melhorando isso, amém? Paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus venha abençoar a vida de vocês nesse dia. Vamos colocar nossa mão no coração nesse momento e vamos orar para que o Senhor possa falar conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, que neste dia, Senhor, o Senhor venha tocar no nosso coração, Pai. Nós abrimos, meu Deus, o nosso coração para receber, Senhor, a Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, que essa palavra venha produzir frutos no nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Amém? Hebreus 11, no versículo 6, está escrito: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que buscam. Irmãos, a palavra do Senhor está nos falando nesse dia, em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é um dom do Espírito Santo de Deus. E nós, cristãos, conhecedores da palavra do Senhor, amém? Temos que ter essa fé
no nosso coração, na nossa vida, para que a palavra de Deus que germinar no nosso coração cresça essa semente, esse fruto. Porque está escrito na palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Ele é o nosso galardoador, Ele é o nosso recompensador. E nós somos recompensados pelo Senhor através da nossa oração, através da nossa fé, através do dom espiritual de Deus que é a fé. E essa fé tem que produzir frutos. E o Senhor Jesus, Ele disse lá no deserto que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus tem que decanta lá, manaia, dá frutos no nosso coração. Aleluia. A fé, além dela ser um dom espiritual, ela também é um fruto do Espírito Santo, que todos nós necessitamos na nossa caminhada, na nossa trajetória com o Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 11 sobre os heróis da fé. Todos esses homens que foram chamados de heróis da fé por Deus, eles usaram esse dom importante do Espírito Santo, a fé, para ganhar reinos, para vencer batalhas, para derrubar o muro de Jericó, para derrubar o gigante Golias. Só foi mente uma pedra, mas não foi aquela pedra, foi a pedra que estava Deus. Aleluia, glória a Deus. A fé, queridos, tem que fazer parte do cristão. O cristão, para ser vencedor, ele não vence com o braço da carne, mas ele vence com o poder de Deus, que a fé é o poder de Deus na nossa vida, na vida do cristão. Que você possa usar essa fé que você tem no seu coração, que essa fé em Deus venha aumentar cada dia mais na sua vida, no seu coração, no seu dia a dia, na sua trajetória com Deus aqui na terra. Aí você vai ser um vencedor. Não pelo seu merecimento, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus e pelo dom da fé que há em você. Que esse dom da fé que há em você, que ele venha crescer, que ele venha multiplicar em nome de Jesus. E que você venha ser um vencedor, como Davi, como Abraão, como Jacó, como Isaac, como José, que foi lançado num poço seco. Aleluia, glória a Deus. E ele foi governador do Egito, ele venceu com Cristo. Ele chegou até o palácio. Aleluia, glória a Deus. E como outros heróis da fé. Aleluia, Paulo, um dos maiores pregadores do Evangelho e da Palavra de Deus, que foi doutrinado pela fé, pelo poder de Deus, para levar o Evangelho aos gentios, que somos nós, que através da graça e do poder de Deus, sobre a vida de Paulo, conhecemos hoje a Palavra de Deus e somos abençoados por essa palavra, através da fé. Sem fé, querido. Hebreus capítulo 11, no versículo... Eu vou no 1, querido. No 1, Hebreus capítulo 11, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós esperamos, nós não vemos, mas nós acreditamos no poder de Deus. Nós acreditamos nas promessas de Deus, nas bênçãos do Senhor. No que Deus prometeu para nós vai se cumprir. O que Deus prometeu para você e para mim. Se crer, será salvo, tu e a tua casa. Nós temos que crer nessa promessa, que nós vamos ser salvos, nós e a nossa casa. Que nós veremos o reino de Deus, veremos a Deus. Nós veremos a Deus através da nossa fé, através da nossa comunhão com o Senhor. Querido, fica com essa palavra no seu coração, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é o recompensador, Ele é o galardoador daqueles que acreditam nele, acredita em Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua necessidade, mas creia no poder de Deus, creia na palavra de Deus, creia no Evangelho de Cristo, que para Deus nada é impossível. Essa situação que você está vivendo,
Para Deus, nada é impossível. Ele pode mudar tudo, mas é através da sua fé, através do seu coração. Creia, tenha fé em Deus, não 90%, mas 100%. Deus não quer uma fé 90%. Ele quer uma fé nele 100%, para Ele agir na sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós fechamos nossos olhos e abrimos, Senhor, o nosso coração nesse momento para chegar até o Senhor, Pai. Que a nossa fé, Senhor, venha a ser multiplicada, transbordante no nosso coração, Pai, em comunhão com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, dá um fim, Pai, dá um basta a todo o sofrimento do meu irmão, da minha irmã, que está assistindo nesse momento, nessa hora, e que nesse momento, nessa hora está em comunhão com o Senhor, nessa oração, Pai. E que ouviu essa mensagem, que ouviu essa palavra, Senhor. E que essa oração, meu Deus, esteja chegando diante do Senhor. Dá um basta, põe um fim em todo esse sofrimento. Visita a necessidade do meu irmão, da minha irmã nessa hora, neste momento, Pai. Dá um fim em toda dor, em toda tristeza, em toda angústia, em todo sofrimento. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que a fé do meu irmão venha crescer cada dia mais, que ele venha confiar no Senhor, Pai, dia após dia, em toda a trajetória dele nessa terra, dela, Pai. Que o Senhor também essa noite venha curar, Senhor, também o teu poder, coração, alma, espírito, venha curar também o físico, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. E assim, irmãos, eu agradeço a Deus. Em nome de Jesus, amém. Salve da igreja na paz de Jesus, amém, irmãos? Aqui vos fala o pastor Albino da igreja Brasa Viva. E eu tenho uma palavrinha que Deus colocou no meu coração para os irmãos. Em nome de Jesus, eu queria que os irmãos abrissem em Salmos 25, versículo 12, amém? Em diante. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Versículo 13. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Amém? Vamos orar? Seu Deus, que o teu poder e o teu Espírito venha sobre a minha vida. Em nome de Jesus Cristo, sobre a tua igreja que está ouvindo essa palavra, Senhor, que cura, que salva, que liberta, que transforma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha que teu poder e a tua unção sobre a minha vida, revela o oculto e escondido e fala a teu povo, para preencher o coração de cada um deles, meu Senhor. Porque nem só de pão o homem viverá, mas da tua palavra que sai da tua boca, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aqui no versículo 12 fala, qual é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta. Se você teme a Deus, você teme a palavra, você respeita a Deus, você ama o próximo, você tem respeito à palavra de Deus, então você segue aquilo que Deus fala ao teu coração. Diz mais aqui no 12, ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então o meu caminho, não sou muitas vezes eu que escolho, eu que tenho que decidir através do Espírito Santo, que ele escolhe o caminho para mim. Porque quando estamos no mundo, nós escolhemos os nossos caminhos e muitas das vezes pagamos um preço muito caro. Então a sabedoria que vem do alto de Deus é o que realmente nos basta para fazer as coisas certas, dependendo do coração, do sentimento, ligado em Deus e saber o que fazemos, o que falamos, o que pensamos e o que sentimos. Amém? Versículo 13 fala, a sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Quando eu estou na terra, eu tenho que dar ótimos testemunhos, eu tenho que dar frutos, né? Eu tenho que ser o sal da terra, a luz do mundo. Eu tenho que entender aquilo que Deus quer para mim e passar para o próximo. Não adianta eu ser egoísta e pensar só em mim, pensar só na minha salvação. Eu tenho que amar o próximo e pensar na salvação do próximo também. Porque no mundo jaz o maligno, ele lança as estratégias dele. Satanás lança as estratégias dele. E nós temos que buscar as estratégias de Deus sobre a nossa vida.
para que venhamos ficar sempre em pé. Errar, falhar, isso é algo que é natural do ser humano. Mas, porém, pecar é algo que vem lá do profundo do inferno. Satanás, ele quer ver a imagem e semelhança de Deus na lama. E nós temos que entender uma coisa, que maior que está em nós do que está no mundo, que é o Espírito Santo do Senhor. Amém? E ainda aqui no versículo 14 diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem. Se você teme a Deus realmente, você vai falar menos em relação àquilo que o mundo te oferece, pecar menos, pensar mais, né? Agir de forma mais sábia, entender o chamado de Deus sobre a sua vida. Porque quando eu começo a entender o chamado de Deus sobre a minha vida, eu começo a descobrir coisas que quando eu estava no mundo eu não sabia. E hoje eu sei aonde eu andei, quais os abismos que eu quase caí. E hoje eu estou em pé por causa da glória de Deus. Amém? No versículo 15 fala assim: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Todo dia você tem que orar, todo dia você tem que ler a Bíblia, todo dia você tem que buscar a face de Deus. Não adianta, meu irmão, se você acha que você busca a Deus um dia sim, um dia não, ou somente quando tem culto na igreja, quando os irmãos estão orando, ou quando o pastor, conduzido pelo Espírito Santo, conduz a igreja, ou usado por Deus, tem que obrigar você a orar, você a louvar a Deus, a você ir para a igreja. Que tipo de crente que nós somos? Nós temos que perseverar na palavra de Deus e buscar Ele em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino não é algo obrigatório, mas assim amável, da forma que tem que ser, da forma que Deus nos fala no nosso coração. Se você deixa Deus te usar, você vai entender a vontade de Deus sobre a sua vida. Agora, quando você não quer que Deus te use, só nas horas que você mais precisa, você busca Deus, então existem interesses humanos, que o reino dos céus é tomado à força, é na luta, na batalha. Tem que usar fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tem muitos que falam que têm fé, que até provam, né? Que uma hora é de um jeito, outra hora é do outro, mas o segmento relativo à palavra de Deus deixa a desejar. Isso não agrada o coração de Deus. Muitos ficam brigando, se degladiando por causa disso, por causa daquilo, que Deus me usa mais, que Deus me usa menos. Deixa a palavra de Deus de lado, deixa o amor de Cristo de lado. Então a morte de Cristo na cruz não significou nada para ninguém. Apenas o nosso eu prevalece e a palavra de Deus não cresce. Então, vamos entender o que é realmente a palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, e vamos nos amar segundo a Deus sobre a nossa vida. E para terminar ainda no versículo 15 ainda diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Quando você está buscando a Deus todos os dias, então Ele dá livramento de morte todos os dias. Ele cura todos os dias. Ele nos dá direção todos os dias. Então, quando você busca a Deus da forma que tem que ser, da forma que Ele quer, não é da forma que eu quero, nem que você quer, mas fazer a vontade de Deus, você entender que você nasceu para servir e não ser servido. Da forma que eu tenho que entender que para servir também tem um preço. Jesus apagou o preço na cruz do Calvário. E eu? E você? Muitos não querem pagar preço. Muitos apenas querem receber do homem da terra aquilo que eles acham que eles valem. Mas esquece o significado da morte de Jesus Cristo na cruz. Então, que essa palavra que Deus colocou no meu coração venha impactar a tua alma, né, neste momento, para que você venha entender que a perseverança, a fé, o amor, tem que andar lado a lado. Senão não adianta nada eu falar que eu tenho fé, mas eu não demonstro, ou apenas sou vazio dentro de mim. Eu não posso ser vazio. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor,
Que esta palavra tenha entrado no coração do teu povo, Senhor. Que venha curar a alma de cada um, que venha curar os pensamentos de cada um. Senhor, que esta palavra venha impactar a alma de cada um, para que venhamos, ó Pai, te servir em espírito e verdade e reconhecer de coração que o homem veio para servir e não ser servido. Que o amor de Cristo venha abençoar cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz por Jesus Cristo. Amém.